Muito bem, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Pai mais uma vez, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio. Eu não tenho dúvidas que você não está vendo Ele, também não tenho dúvidas que você não pode sentir Deus. Deus não é algo que você sinta, mas pela fé você crê que Ele está aqui. A Bíblia declara isso, que nós cremos não por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas pela fé. E hoje pela manhã, com muita propriedade, foi pregado sobre isso. A fé, que é dom de Deus. Ele se faz presente aqui no nosso meio, Ele garantiu isso. Então vamos agradecer a presença do Senhor nas nossas vidas e dar a Ele todo o louvor e toda a adoração. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus tremendo e maravilhoso. Obrigado porque o Senhor garante na Tua palavra que está conosco todos os dias até a consumação do século, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu fé para crermos nisso. Muitas pessoas não entendem, não creem porque não entendem, não tiveram, não receberam ainda esse dom maravilhoso, que é o dom da fé. E nós te pedimos, Senhor, se há alguém nessa noite que ainda não conhece ao Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa, seja homem, mulher, jovem, criança, que o Senhor venha agir por meio do Teu Espírito Santo. Porque não adianta o homem forçar, não adianta o homem persuadir ou apelar. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence. Então nós te pedimos, Senhor, venha agir na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Obrigado porque a Tua palavra está sendo exaltada e o Teu nome, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, no Teu maravilhoso nome, ó Deus. O nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados do Senhor. Nós temos visto aí ao longo desses domingos, estamos chegando na reta final do plano de Deus para todos os tempos, o chamado mapa bíblico, onde Deus, ao longo da história, estabeleceu alguns períodos. Então você pode acompanhar aqui, pelo menos 7 períodos ao longo da história. Nós já vimos o primeiro período, e eu quero recapitular com vocês que não acompanharam, mas desde já avisá-los que no site da igreja tem um link que direciona você para todas essas mensagens. E que ao final dessas mensagens, se você quiser, você pode me trazer uma mídia de DVD e eu vou gravar para você toda essa série de mensagens voltadas para o mapa bíblico. Então nós tivemos aqui o primeiro período na história e nós chamamos esse período de inocência. Nesse período de inocência, Deus deu uma responsabilidade ao homem. Deus disse, não coma do fruto. O homem foi, comeu. Ele fracassou e com isso recebeu o juízo de Deus, que foi a morte. Entramos então no segundo período da história e chamamos esse período ou essa dispensação de consciência. Nessa dispensação, mais uma vez, Deus trabalha com o homem no seu maravilhoso amor, dando a ele uma nova responsabilidade. Agora o homem tinha a consciência e a responsabilidade de adorar a Deus por meio de sacrifícios. E aí nós vimos a história de Caim e Abel, só que mais uma vez o homem fracassou em cumprir essa responsabilidade. E com isso recebeu o juízo de Deus, o dilúvio universal. Entramos então na terceira dispensação e chamamos essa dispensação ou período na história de governo, o governo humano. A partir dessa dispensação, Deus dá ao homem uma nova responsabilidade. A responsabilidade é aparentemente simples, de povoar e se espalhar por toda a terra. Deus disse para o homem, povoem e se espalhem por toda a terra. O homem então decidiu construir uma torre até os céus e disse, nós vamos firmar o nosso nome aqui. Com isso, Deus então, mais uma vez, derrama o juízo e nós vimos que o juízo nessa dispensação foi a confusão de línguas. Entramos então na dispensação da semana passada e chamamos essa dispensação de promessa, onde vimos o surgimento e o aparecimento da nação de Deus, o povo de Deus escolhido, Israel. Deus deu uma responsabilidade aparentemente simples para o homem, e foi tocado esse assunto hoje pela manhã. Abraão recebeu a responsabilidade de habitar na terra. Qual o nome da terra? Canaã. E o que é que Abraão faz? Ele desvia o caminho, ele desobedece e ele vai morar onde? No Egito, mais uma vez mostrando como o homem tem fracassado diante tantas responsabilidades que Deus tem dado. Ele vai para o Egito
E com isso recebe mais uma vez o juízo de Deus. E o juízo foi a escravidão do povo nas mãos de Faraó. Hoje nós vamos entrar na quinta dispensação, a dispensação da lei. E esse período ele é muito importante porque agora nós vamos tratar da personagem Moisés. Então muitos conhecem a história de Moisés, a história do chamado de Moisés, e sabem que ele também não foi perfeito, como nenhum homem foi perfeito ao longo da história bíblica. E ainda as pessoas que não conhecem a Deus insistem em dizer que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que derrama juízo para o homem que não merece. E você está acompanhando que nós estamos no quinto período, e mesmo assim, Deus dá responsabilidade ao homem e ele falha. Nesse quinto período, que é o que antecede o nosso período, que estamos vivendo hoje, que é o período da graça, o homem recebe uma nova responsabilidade, e ele vai falhar mais uma vez. Então, estamos entrando no quinto período, e esse período é a lei. Note aí que Êxodo 19, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Versículos 3 e 4 diz a palavra do Senhor: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos cheguei a mim. Guarde isso, porque o que Deus está fazendo lembrar é justamente quando ele tirou o povo da escravidão do Egito e as coisas que Deus fez através de Moisés e de Arão perante o povo dele. Então guarde isso aí, que é importante, nós vamos falar lá na frente. Versículos 5 e 6, a palavra de Deus continua dizendo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha aí a nova responsabilidade dada ao homem. Guardardes o quê? A minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é o quê? Minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Notem que é Deus falando. Toda a terra é do Senhor, mas ele decidiu tirar um povo e tomar como sua propriedade. Se a terra é toda do Senhor, ele faz o que ele quer com a terra. E ele escolheu de toda a terra o povo dele. Nós vimos isso quando falamos na quarta dispensação, que foi a promessa. Então, irmãos, Deus continua, versículos 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Olha o que o povo respondeu quando Deus anunciou aquelas palavras: tudo o que o Senhor falou, faremos. A Bíblia diz que o povo todo a uma só voz respondeu. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Irmãos, é muito bonito ver isso. É muito bonito observar que após a escravidão no Egito, o povo de Deus agora está decidido a obedecer o que Deus mandar. Deus tira o povo dele da escravidão e agora dá leis a esse povo. E o povo de bom grado diz: ótimo, Moisés, tudo o que Deus mandar, tudo o que Deus pedir, nós faremos. É importante lembrar, e para fazer um panorama, um lembrete do que aconteceu no Egito, o povo de Deus, na dispensação passada, nós vimos que ele estava escravo nas mãos de Faraó. E Deus tinha dito que o povo passaria 400 anos de escravidão nas mãos de Faraó. Imagine para esse povo sofrendo amargamente porque não cumpriram a responsabilidade de morar em Canaã. A fome apertou, eles desceram para o Egito. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. Só que se você já acompanhou a história de Moisés, você pode perceber que Moisés não foi imediatamente quando Deus chamou ele para tirar o povo do Egito. Moisés deu algumas desculpas. Senhor, eu não consigo falar bem. Eu tenho um problema de falar bem. Você viu que hoje foi anunciado que na quarta-feira, um dos pré-requisitos, primeiro pré-requisito, segundo grau, segundo pré-requisito para esse trabalho, que
essa empresa está oferecendo é boa dicção, é falar muito bem. Moisés então disse para Deus: Senhor, eu não sei falar muito bem, eu sou pesado de língua. O Senhor me chama para uma responsabilidade tamanha para tirar o povo do Egito, mas eu não sei falar. Então Deus diz: Moisés, quem é que fez a língua e a boca do homem? Então pode ir, meu querido, vai que eu sou contigo. Moisés não se dá por satisfeito e inventa mais uma desculpa. Mas quando eu chegar lá e me perguntarem: quem é você para que eu venha libertar o povo de Deus? O que é que eu vou dizer, Senhor? Então Deus mais uma vez diz: Moisés, diz para o povo que o eu sou que mandou você libertar o povo. É o nome do Senhor, o tetragrama, as 4 vogais, o nome impronunciável, o Javé, o Jeová, como você quiser, mas é o nome impronunciável na palavra do Senhor. Hoje nós temos como YHWH. Então Moisés diz: tá, Senhor, mas se eu chegar lá ainda assim dizer ao povo que o Senhor que mandou e o povo não acreditar? Aí Deus então diz: Moisés, eu vou, através da sua vida, através da vida de Arão, emitir alguns sinais. Você quer ver uma coisa? Eu estou só parafraseando. Ele diz assim, coloca a sua mão direita no peito. Moisés coloca. E quando Moisés tira, o que é que acontece? Lepra. E Moisés toma aquele susto e Deus diz: agora coloca a mão no peito e tira de novo. E a mão está curada. Ainda assim Deus diz: está vendo esse cajado aí na sua mão? Joga no chão. Moisés joga o cajado no chão, o que é que acontece? Se transforma em serpente. Depois Deus diz: pega no cajado, ele pega, o cajado volta ao normal. Com todos esses sinais, então, Moisés ainda reluta e Deus dá uma pagação em Moisés, mas assim mesmo ele vai, enfrentando todos os desafios. O que é, irmãos, interessante nessa história, que muitos não se atentam, é que Deus diz assim para Moisés: vai até Faraó, eu vou endurecer o seu coração para que não deixes o meu povo sair. Pense comigo, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se alguém lhe pedisse para você fazer algo, e já lhe dissesse que não vai dar certo, você faria? Na visão humana? Alguém dissesse: olha, vai dar o recado a fulano, mas saiba que fulano não está em casa. Você iria? Não tem uma lógica humana. Deus diz para Moisés: vai lá, para libertar o povo, mas eu vou endurecer a Faraó, e ele não vai deixar o povo sair. Depois de tantas desculpas, Moisés obedece. Irmãos, isso vai se repetir ao longo de 10 pragas. Vocês conhecem por alto, alguns conhecem a fundo, mas outros por alto, a história das 10 pragas. Para o leitor da Bíblia mais atento, percebe que parece uma manipulação. Deus chega para Faraó e diz: olha, Moisés chega para Faraó e diz: Deus mandou libertar o povo, porque senão ele vai mandar a praga das rãs. Faraó então diz assim: não vou libertar o povo. Deus manda as pragas das rãs. Faraó chama Moisés e diz: manda o teu Deus parar com essas pragas, eu vou libertar o povo. Moisés então vai a Deus: Deus, cessa a praga porque Faraó vai libertar o povo. As pragas são cessadas, o que é que acontece? Faraó é endurecido, mantém o povo. E isso, irmãos, vai se repetir ao longo de 9 pragas. E o que é mais interessante é que Deus tinha dito a Moisés que isso aconteceria, mas Moisés fez o quê? Obedeceu. Depois de muitas desculpas, se Deus mandou, eu obedeço. Não entendo, Senhor, por que o Senhor me manda fazer algo que o Senhor já disse que não vai dar certo. E isso se repete. Isso, irmãos, é para explicar aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 9, que muitas pessoas não gostam de ler Romanos 9. Deus disse que o coração do homem, nas mãos dele, ele faz o que ele quiser. Porque o homem é como um vaso de barro nas mãos de Deus. E o oleiro tem poder para da mesma massa fazer vasos para honra e vasos para desonra. E Deus diz lá, Paulo revela isso, Deus disse que Faraó, ele foi feito como vaso de desonra. E aí ele diz, alguém vai se levantar e vai dizer que Deus é injusto. E Deus diz: quem és tu, criatura, para dizer para o Criador: por que me fizeste assim? Acaso não tem um oleiro para da mesma massa fazer uns para honra e outros para desonra? E ele conta a história de Faraó. Então, irmãos, ao longo de 9 pragas, isso acontece. Na 10ª, que é a morte dos primogênitos, Deus diz: vai lá, porque agora eu vou amolecer o coração de Faraó e ele vai libertar o povo. Então, o povo é liberto das mãos de Faraó, e agora eles têm mais um novo desafio que foi mencionado hoje pela manhã.
Eles fogem de Faraó, só que na frente deles tem um enorme mar. Como atravessar esse mar? Mais uma vez Deus diz, finca o cajado no chão, o mar se abre, o povo passa a seco, justamente como o irmão Railton falou pela manhã, para não ter desculpa, não molharam nem os pés, a Bíblia fala, para ver que a glória foi do Senhor. Então eu entendo agora por que Deus disse, quando Deus falou com Moisés que ele estabeleceria a lei para o povo cumprir, agora eu entendo por que o povo diz a uma só voz, tudo o que Deus mandou fazer nós faremos. Só que, irmãos, Êxodo 19, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 19, versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Essas são algumas características do monte Sinai, o monte que Deus falava com Moisés. Você teria coragem de subir um monte desses? Vendo raios, trovões, vozes como se fossem trombetas? Mas olha o que acontece, versículo 18. Todo o monte Sinai, que era que acontecia? Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia de que forma? Grandemente. Imagine o barulho. Imagine a visão daquele monte. A glória do Senhor estava sobre aquele monte. Então, versículo 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. E Moisés faz o quê? Ele sobe. Ele é corajoso. Ele vai lá. Ele tinha visto tudo que Deus realizara no meio do povo. Então, ele obedece e ele sobe para falar com o Senhor. Versículos 18 e 19 de Êxodo capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco para quê? Não morramos. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque o povo pecaminoso de Israel, olha o respeito que tinha para com Deus. Um aparente respeito. Muitas pessoas hoje querem falar com Deus de qualquer forma. Deus não muda não, viu, irmãos? Esse mesmo Deus do monte é o Deus que se faz presente hoje aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele não mudou nada. A forma dele agir é que é diferenciada para cada dispensação que nós vimos aqui. Mas o Deus é o mesmo. E algumas pessoas, nessa dispensação da graça que nós estamos vivendo, insistem em servir a Deus de qualquer forma. Deus não muda. O povo tremia e disse, Moisés, que você fale conosco, mas não Deus. Porque a gente sabe que se Deus falar conosco, a gente vai morrer. Então Moisés vai lá, fala com Deus, e nós vemos aqui uma aparente reverência, um aparente temor do povo perante um Senhor. E você vai entender por que um aparente temor e uma aparente reverência. Então Moisés vai, recebe os 10 mandamentos. A primeira vez que Moisés recebe é de maneira verbal, Deus fala com ele. Moisés então desce, anuncia ao povo, está lá em Êxodo capítulo 20, Deus anuncia os mandamentos ao povo. O povo então tem uma reação, olha aí versículo 3 do capítulo 24. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo fez o quê? Mais uma vez, tudo que o Senhor falou, Moisés, faremos. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então Moisés agora sobe mais uma vez, porque agora Deus vai ratificar em tábuas da lei. Deus tinha falado, agora Deus vai dar as tábuas. Versículo 14. Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Deus chama Moisés para subir, para receber as tábuas. Moisés, como líder do povo,
ele coloca a responsabilidade agora nas costas de Arão. Se o povo tem alguma questão, alguma dificuldade, vocês não estão só. Vocês têm um líder. O seu líder está subindo, mas qualquer dúvida, procura um novo líder aí, Arão e Hur. Aparentemente simples. Simples. A questão é simples. Tem dificuldade, procura o líder. E o povo tem dificuldade, e ele vai procurar o líder. Só que isso vai gerar um fracasso no povo. Lembre-se, para cada dispensação, Deus dá uma responsabilidade. Para cada dispensação, o homem fracassa. O povo tinha acabado de sair da escravidão do Egito. O povo tinha observado os sinais de Deus. O povo tinha observado o livramento que Deus deu. Moisés sobe ao monte para falar com Deus, diz o que vai fazer, então o povo fracassa. Olha aí Êxodo 20, 2 e 3, só para relembrar. Isso aqui foi quando Deus falou de maneira clara para Moisés sobre os mandamentos. Olha só os primeiros mandamentos de Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mandamento é claro? Claríssimo. Ele continua, versículo 4. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mandamento claro. E parece que muitos crentes têm medo de falar para as pessoas que adoram imagem. Irmãos, não é para ter medo não. Está na Bíblia. Está na mesma Bíblia das pessoas que adoram imagens. Deus disse que é terminantemente proibido fazer imagens e adorá-las. Deus é muito claro. E ele continua, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é a sequência dos primeiros mandamentos que Deus deu para o povo dele. Para o povo que disse a uma só voz, nós vamos o quê? Obedecer, vamos fazer tudo como Deus mandou. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, irmãos, olha o que acontece. Moisés vai para o monte para receber as tábuas, mas tudo isso já tinha falado ao povo. Então, em Êxodo 32, versículo 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse... O povo viu que Moisés tardava, Moisés estava demorando. Moisés avisou o povo que ia ficar quanto tempo lá em cima? Eu não mencionei aqui, mas a Bíblia fala, 40 dias. Ele ia ficar apenas 40 dias lá. Só que o povo fica impaciente. Falta justamente fé. Olha, Moisés subiu, está demorando muito, Arão. Cadê o nosso líder? Por que ele não voltou ainda? A Bíblia diz então, que eles fazem o quê? Acercou-se de Arão. Isso é pressão. Pressionando o líder que Moisés tinha instituído. Está demorando, Arão. Bora, tem que fazer alguma coisa. Você é o novo líder. E agora? Lembre-se, irmãos, o povo não toma atitude ao mesmo tempo. Sempre tem um instigador. Nós vimos na segunda dispensação, na terceira dispensação no governo humano, que tinha um homem chamado Nimrod, que ele foi o instigador daquele povo para levantar a torre. Aqui a Bíblia não fala quem foi o instigador do povo, porque Deus já ensinou sobre isso. Mas o povo pressiona Arão. E diz mais, olha só que pressão. Levanta-te, Arão. Faze-nos o quê? Deuses. Mas Deus não disse que não era para fazer isso? Irmãos, isso aqui é autoritarismo do povo perante o líder que foi instituído por Deus. Agora, Moisés estava preparado. Arão não aguentou a pressão. Tem muito líder que não aguenta a pressão. Tem muito líder que faz o que o povo quer. É por isso que Paulo fala quando ele escreve a Timóteo. Cuidado, jovem Timóteo. Nos últimos dias, as pessoas abrirão mão da fé, apostatarão da fé. Porque elas desejarão ouvir
doutrinas que lhe agradem, que lhe causem coceira nos ouvidos. Elas não irão querer mais saber sobre a verdade, não. Então, cuidado, Timóteo. As pessoas, elas formarão líderes segundo as suas próprias concupiscências. Arão é um exemplo desse líder. Então, o povo vai com autoritarismo e diz: levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos do que lhe terá sucedido. Essa palavrinha aqui, quanto a este Moisés, demonstra a arrogância do povo. Quanto a esse líder aí que subiu, não é de nada, vamos ver se você faz alguma coisa agora. Porque esse líder está lá em cima e não voltou mais. Então, dá um jeitinho aí, a gente não sabe o que aconteceu, pode levantar deuses para que a gente venha adorar. Olha o que acontece, versículos 2 e 3. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas e trazei-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Tudo que Deus disse a uma só voz, nós faremos. Olha o que o povo está fazendo agora. Olha mais uma vez o fracasso do povo. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, o que foi que ele fez? E apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha agora como o povo estava corrompido. Arrogante, impaciente, falta de fé. E a Bíblia continua, irmãos. Versículo 6. Agora é o estopim do fracasso. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. Levantou-se para fazer o quê? Eu já falei uma vez aqui, eu volto a falar porque algumas pessoas não ouviram. Essa palavrinha aqui, divertir-se, a raiz da palavra no hebraico que foi escrito, o significado é esse aqui, ó. Escandalizou? Porque a gente lê, olha só, o povo, que povo coração duro, povo que falou que ia obedecer, agora estava se divertindo e adorando ao bezerro. Mas que tipo de diversão era essa? Essa palavrinha é a mesma que é usada, parece uma outra vez, quando Isaac está acariciando a sua esposa. É a mesma palavrinha. Imagine que agora o povo de Deus, em tremendo fracasso, estava adorando ao Senhor em orgia sexual. O povo que disse, o povo que muitos que não conhecem a Deus diz: está vendo que Deus é esse que derrama chuva, que causa terremoto em vários lugares do mundo? Que Deus miserável é esse? Olha aí o povo. Irmãos, estamos na 5ª dispensação e o povo não aprendeu. O povo não aprendeu. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: irmãos, atentai para as coisas que foram escritas e que aconteceram no passado, para que vocês vejam o que aconteceu e não façam aquilo que aconteceu no passado. O povo então estava ao seu bel prazer. Só que Deus, ele não compactua com isso. E mais uma vez, Deus vai derramar o juízo. E talvez, se não o pior juízo para a história da nação de Israel. Porque a partir daí, irmãos, que Israel deixa de ser reconhecida como nação. A partir daí, Israel é esquecida por quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Lá em Êxodo 32, 7 e 8, a Bíblia diz assim: ó, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículos lá em Ezequiel 36, 17 e 18, alusão a esse evento, a Bíblia diz assim, ó: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra,
Eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Versículo 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então, para você entender por que o evento que aconteceu em 1948, que aqui foi dispersão mundial, por que o evento de 1948 foi importante? Porque depois de 2000 anos, o povo de Israel não era reconhecido como nação. Imagine, eu sou judeu, mas eu não tenho uma terra. Era motivo de chacota para os incrédulos. E isso por mais de 2000 anos. O povo ficou sem terra, o povo não era mais reconhecido como nação. Deus então dá um tempo nesse tratamento com o povo, mas Deus, Ele garante que Ele não se esqueceu do seu povo. Tem um salmo, eu não me recordo agora, é muitas referências, está lá no meu esboço, mas tem um salmo que diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Tem um salmo que fala isso. Vamos orar pela paz de Jerusalém. E aí o cristão desinformado, quando acompanha nos noticiários, diz assim, como é que eu vou orar por uma nação sanguinária? Por uma nação que está matando crianças e jovens? Aí diz, não, eles não estão matando crianças e jovens, não estão sim, sabe por quê? Porque os palestinos, os que receberam a maldição de Deus, que não herdariam a terra, o que é que eles fazem hoje? Eles fazem uma brigada de crianças, jovens, mulheres, de civis, para quando eles atacam Israel, e quando Israel vai revidar, pega nas pessoas inocentes. Aí diz que olha só o que Israel fez, matando inocente, que Deus é esse. Mas não vá na onda da mídia não, a mídia desinformada. Se Deus diz orai pela paz de Jerusalém, é porque Deus ama esse povo, e Ele escolheu esse povo como nação, e Ele não desamparou esse povo. Ainda que essa dispersão, como o juízo de Deus, durou mais de 2000 anos, Deus fez uma promessa que cuidaria desse povo. Ainda em Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Olhe que Deus tremendo. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. E ele continua, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E olha o que Deus vai fazer, tornar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para onde? Que é o cumprimento da promessa de Deus em 1948, que nós vimos aqui no mês da mocidade. Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele diz. Agora o homem é infiel. Nós somos infiéis. Ao mesmo tempo que estamos adorando a Deus, que nós cantamos, que nos regozijamos, no outro dia nós nos esquecemos fácil de Deus. A situação aperta, é falta de fé. Problema daqui a 3, 4 dias, a ansiedade bate. Muitas pessoas abandonam Deus, mas Deus não abandona o seu povo. E, irmãos, isso aqui é muito importante, porque nesse período que Deus está tratando com Israel, Deus ele abre o parêntese dele, o parêntese celestial, para instituir um novo povo, eu e você. Isso aí aconteceu em 1948. Deus então abre o parêntese para que o novo povo entre e faça parte da sua família. E esse povo é chamado de gentios, porque não faz parte dos israelitas ou israelenses. É interessante que tem uma passagem lá em Efésios que diz assim, nós estávamos no mundo, estranhos às alianças, estranhos às promessas e sem Deus no mundo. Lembra, Deus de toda a terra, Ele tirou um povo, o judeu, para ser sua propriedade exclusiva. Nós estávamos excluídos. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, é o que Paulo chama de mistério da graça, ou mistério de Deus, Ele abre um parêntese. E Ele enxerta um novo povo. A quem não era povo, a Bíblia diz que Deus fez povo. Eu e você que estamos aqui hoje. Guarde isso, irmãos, porque nós vamos entrar na próxima dispensação, que é a dispensação que estamos vivendo, a dispensação da graça de Deus. O relógio de Israel está parado.
Deus está tratando com um novo povo agora, mas Ele vai voltar a tratar com Israel e você vai entender isso mais lá na frente. Então, semana passada nós vimos a quarta dispensação, a promessa. Hoje nós fechamos a quinta dispensação, que é a lei. Mais uma vez Deus dá responsabilidade ao homem, que era guardar a lei. O homem fracassa e recebe o juízo de Deus, que é a dispersão mundial. Deus, Ele é fiel e Ele não abre mão do cuidado com o seu povo. Quinta dispensação. Vamos entrar na sexta dispensação para fechar esse mapa bíblico. E você que tem acompanhado pôde perceber que em todo momento Deus se manteve fiel. Em todo momento Deus se manteve bondoso e amoroso. Mas em todas as dispensações, o homem mais uma vez se manteve infiel, pretensioso, orgulhoso. Se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Ele, faça isso logo. Porque todas as dispensações que nós vimos até aqui, tudo isso já aconteceu. Foram registradas para aumentar e fortalecer a nossa fé. Fazemos parte da história de Deus. Estamos na sexta dispensação chamada de graça. Para essa dispensação, Deus dá responsabilidade ao homem. Imagine aí qual é a responsabilidade que Deus dá ao homem nessa dispensação. Chute aí. Não faz ideia? Qual é a responsabilidade que hoje tanto judeu quanto gentil tem para ser salvo? Aceitar Jesus como Salvador. Apresentamos aqui o Leonardo. Entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitos ainda não fizeram isso. No dia que Jesus voltar e Ele fechar essa dispensação, a dispensação da graça, Ele vai levar todos aqueles que receberam, que Ele o recebeu como filho. Ele vai levar no arrebatamento que nós já vimos aqui. Leonardo vai. Entregou a vida a Jesus. Mas se você ainda não entregou a vida a Jesus, você vai ficar. Porque você está fracassando em não entregar a vida a Jesus e vai receber o juízo que foi o que nós vimos aqui no mês de agosto. Que é a grande tribulação. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Um Deus que nos faz lembrar de tudo que o Senhor nos tem ensinado, Senhor. Um Deus que não desampara o teu povo. Um Deus que ao longo da história tem se mostrado amoroso, fiel para com o teu povo, mas o teu povo sempre fracassando, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, porque cada vez mais nós precisamos muito do Senhor. Nos ensina por meio da tua palavra a aprendermos mais do Senhor. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso te pedimos, aplica a tua palavra nos nossos corações. Nós sabemos que ela não volta vazia. Nós o amamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e tem feito tudo em favor do teu povo. Muito obrigado por nos chamar de filhos, coisa que nós nunca vimos nenhum dos nossos antepassados ao longo da história chamar o Senhor de Pai. E hoje o Senhor nos chama de filhos. Te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.